Jean Lopes, desde o começo aqui do Jornal Brasil Central, né, no início ali de março, a gente já fala da questão do transporte coletivo. Os usuários precisam de respeito. E agora, o que você acha do fim do embarque prioritário, Jean? Eu, com muita satisfação, eu recebo essa notícia. Porque uma das minhas maiores preocupações do que vem ocorrendo no Brasil com essa questão da pandemia é a segregação do povo brasileiro. Né? Eu tenho percebido que por vários motivos, não só esse, tem existido uma população que é a de elite e a que é de segundo plano, por causa de narrativas políticas oportunistas e politiqueiras, né, Rafael? Eu não vejo que um cidadão tenha que ter mais privilégio que o outro para usar o transporte público. Eu era contra essa medida e, felizmente, ela morreu, ela acabou. Todos os cidadãos brasileiros têm que ser tratados da mesma forma, não tem que existir privilégio para nenhum. Nem o mais rico, nem o mais pobre, nem o mais alto, nem o mais baixo, nem o mais magro, nem o mais gordo. Cidadão brasileiro é cidadão brasileiro e tem que ser tratado como tal. É um absurdo que alguém que precisa pegar um ônibus tenha que esperar passar 2, 3 horas para que ele possa ter direito a usar o transporte público do estado de Goiás, ou do Brasil, ou de Goiânia. Graças a Deus, felizmente, isso acabou. Promotor de Justiça Fernando Krebs, a sua avaliação. Essa medida, ela não tem o objetivo de criar privilégios, e sim evitar aglomerações, dando ao transporte coletivo um uso racional. Daí o estabelecimento de prioridades daqueles trabalhadores que precisam entrar mais cedo no seu local de trabalho. Com o fim desta medida, o risco é do retorno das aglomerações nos ônibus, uma vez que a frota de veículos existentes em Goiânia hoje já não é suficiente para atender a demanda. E mesmo assim, muitas vezes essa frota não roda por falta de fiscalização da Prefeitura de Goiânia, né, que não cobra, não multa as empresas que deixam de ofertar ônibus. Assim como não implanta também o BRT, que é um ônibus bem maior e que pode diminuir a aglomeração no interior desse transporte coletivo. Não é à toa que Goiânia é a capital das motos, porque as pessoas abandonam o transporte público coletivo de péssima qualidade, um dos piores do Brasil, para adotar o transporte individual de passageiros através da moto. Moto essa que é a responsável por 8 em cada 10 acidentes de trânsito em Goiânia. Né, e acaba gerando um outro problema. Nós devemos estimular o transporte coletivo e não o transporte individual de passageiros. E essa medida, né, que foi hoje revogada, né, a gente espera que ela não gere a aglomeração que ela procurou impedir, né, estabelecendo horários prioritários para o embarque. Bem, eu penso que para tirar a aglomeração nos terminais, é só aumentar o efetivo de ônibus. E ao contrário do que o promotor diz, que não há ônibus suficiente, nós cansamos de mostrar aqui, Rafael, você há de se lembrar, quantas matérias nós fizemos aqui durante o ponto máximo da pandemia de ônibus parados em volta dos terminais. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E vamos continuar fazendo. Atenção, produção, atenção, coordenação de jornalismo, por gentileza. Eu quero uma equipe amanhã cedo, ou mesmo hoje à tarde, aos arredores dos terminais, mostrando se os ônibus estão parados ou não, inclusive em horário de pico. Em horários normais também, porque esses ônibus deveriam circular em tempo de pandemia, que ainda não acabou, o tempo inteiro, né? O período todo. Então vamos fazer isso hoje à tarde, né? Finalzinho da tarde, e talvez amanhã pela manhã também, para a gente mostrar aqui no Jornal Brasil Central. Então, a gente mostrou, e não foi uma vez não, foram várias vezes, no horário de pico, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, dezenas de ônibus estacionados em volta dos terminais, parados. O que ocorre no Brasil é que normalmente é o povo que tem que pagar o pato, as autoridades que têm que encontrar soluções, fazer mais investimentos, procurar soluções para resolver o problema do cidadão. Ele prefere falar, não, para quê? Então vamos fazer o seguinte, você cidadão
que trabalha em tal atividade econômica, você pode esperar. Você fica aí 2, 3 horas sentado no meio-fio até que você possa adentrar a um ônibus e voltar para casa para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Eu não admito uma situação dessa. Para mim, é um absurdo que haja segregação no meio do povo brasileiro. Andréia Santana traz pra gente mais um tema para o nosso debate. São muitos assuntos hoje, Andréia.